Eleições 2016. Entrevista. Oito horas e 29 minutos. Vamos começar então a sabatina com o prefeito de Santo André, candidato à reeleição, Carlos Grana, que está de volta aos estúdios da Rádio BC para apresentar as suas propostas para os eleitores da cidade. Tudo bem, prefeito? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ayrton, da RD. Bom dia ao meu deputado Luiz Turco, nosso representante na Assembleia de São Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. E estamos próximos, chegando aí dia 2 de outubro, para definir os rumos da nossa cidade. Prefeito que se licenciou, né, nessa reta final de campanha, para se dedicar à campanha, como outros prefeitos fizeram também, o Lauro em Diadema, Dona Zete em Mauá, Luiz Marinho em São Bernardo, os prefeitos aí nessa reta final se dedicando à campanha. Prefeito, quero começar esse bate-papo com a pergunta inicial que eu tenho feito a todos os candidatos que passam por aqui. Por que o eleitor de Santo André deve votar em Carlos Grana no dia 2 de outubro e conceder mais 4 anos de mandato para o senhor? Eu acho que nós precisamos fazer uma retrospectiva. Por que eu fui candidato a prefeito em 2012? Nossa cidade vivia uma situação de muita crise da gestão anterior, a cidade vivia uma situação financeira terrível, um sentimento de abandono, uma situação de desesperança. Eu estava no meu primeiro mandato de deputado estadual, fui designado pelo meu partido, pelo PT, para ser o candidato a prefeito em Santo André, para mudar, para retomar os projetos que o PT já implantou na cidade, da gestão do Celso Daniel, do qual inclusive teve 10 anos no seu mandato, do prefeito João Avamileno, também do PT, teve 6 anos de mandato, e que nós ficamos um período aí de 4 anos praticamente paralisada. Cidade sem iluminação, a maioria das notícias da prefeitura estavam mais no noticiário criminal, de denúncias, de envolvimento de desvio do Semasa, e nós entramos para mudar, e mudamos. Demos uma outra dinâmica na cidade, restabelecemos o PPA, que é o Plano Plurianual Participativo, retomamos o orçamento participativo, criamos uma grande novidade que foi o OP Criança, que inclusive nos levou a ganhar o prêmio entre as 6 melhores práticas do Brasil para a criança pela Fundação Abrinq, né, e nós fomos contemplados agora no mês de junho. E grandes desafios também em relação à saúde e à segurança. Retomamos aí grandes parcerias no programa da inclusão social, retomamos o poder de investimento da cidade, conquistamos várias demandas. Quero destacar aqui a conquista do Poupa Tempo de serviço, que efetivamente hoje está em pleno funcionamento, ali junto ao Shopping Atrium, um espaço que eu conquistei como prefeito, disponibilizei para o Estado e hoje é um dos mais bem avaliados serviços de Poupa Tempo que nós temos no Estado de São Paulo. Retomamos também algumas obras importantes, destacaria aí o Córrego Guaixaia, né, onde a gente conseguiu, além de fazer o Corredor Verde, fizemos toda a canalização do rio, que estava completamente abandonado, tomando conta, inclusive, da rua e já colocando em risco a situação dos moradores. E agora, nesse momento, nós estamos comemorando, porque está abrindo definitivamente o trecho da duplicação em frente à COP, que era também uma demanda da população daquela região. Nós conseguimos restabelecer alguns prédios públicos importantes que estavam em situação muito precária e instituímos novidades no transporte coletivo. Fizemos o bilhete único municipal com apenas uma tarifa, a pessoa pode andar até em 3 ônibus durante um período. Isso não tinha, agora tem. E a grande conquista, que não estava nem no plano de governo, mas a gente ao longo, ouvindo as ruas, os estudantes, em 2013,
nós implantamos o passe escolar gratuito. Para você ter uma ideia, Tiago, antes 11 mil estudantes estavam cadastrados na meia passagem. Hoje são 27 mil estudantes que não pagam mais o transporte de passageiro na nossa cidade. Então é uma conquista muito importante. E há projetos que nós iniciamos, projeto inclusive de mobilidade. Nós conseguimos elaborar o projeto, nós garantimos recursos do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e agora nós vamos entrar em fase, com certeza no início do ano, já em obras, que inclusive vai trazer uma grande conquista, que é a conclusão do Adib Chamas, e fazemos o viaduto ali, alteando a Avenida do Estado, naquele trecho do Santa Terezinha. Eu quero ser prefeito, mais uma vez, para dar continuidade. 3 anos e 8 meses é pouco. Eu tive quantas vezes aqui na rádio ao longo desse mandato? Várias vezes, muitas vezes. Né? Todas as vezes que vocês me convidaram, eu estive aqui prestando contas. Às vezes era um problema de um assunto específico, às vezes era uma prestação de contas. Então, eu tenho uma convicção de que o melhor para Santo André é a gente continuar governando, né, e ampliando as conquistas para a cidade. Quem também participa dessa sabatina é o jornalista Ayrton Rezende, diretor do jornal Repórter Diário. Tudo bem, Ayrton? Bom dia, bem-vindo à Rádio ABC. Tudo bem, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Rádio ABC. Bom dia ao candidato Carlos Grano, prefeito de Santo André, ao Turco, deputado estadual, e ao Tiago, secretário, né? Eu queria fazer a primeira pergunta, Grana, até pelo momento político que o país vive, né? Na sua primeira eleição, você teve como alavanca e como argumento forte a questão de ter o PT no governo federal. Hoje, com a crise política, o PT até rejeita e fala que é um governo golpista do Michel Temer. Como que você, como prefeito reeleito, vai se relacionar com o governo Temer, já que depende de muitas verbas federais? Eu não tenho muita expectativa, como a maioria absoluta da população brasileira, em relação ao governo Temer, né? Pelo contrário, há muita preocupação. O Temer fica anunciando medidas aí que vai sobrecarregar em cima do trabalhador o pagamento da crise. Nós é que vamos pagar o pato. Sim. Ou seja, está falando em aumentar a jornada de trabalho de 8 para 12 horas diárias. Isso é um retrocesso absurdo. Está falando em mudar a idade mínima da aposentadoria de 65 para 75 anos. Então eu estou como qualquer cidadão brasileiro, vendo aí em cada canto que ele vai, sendo vaiado, sendo hostilizado. Então minha expectativa é muito baixa. Agora, as pessoas não moram em Brasília. As pessoas não moram no Palácio dos Bandeirantes. As pessoas moram em Santo André. E nós temos que ter uma relação republicana. Eu aprendi que, esses 3 anos e 8 meses, a relação com os outros governos, Estado e Federação, eu aprendi que a gente tem que ter bons projetos. A gente, com bons projetos, a gente conquista recurso. Durante o governo Dilma, o senhor disse que teve uma boa relação e que teve projetos já lançados que dependem só de liberações de verbas. Por que atravancou tanto a liberação de verba para projetos importantes para Santo André? Porque depois de 2014 não se governou o Brasil. Sim. Né? Terminou as eleições e continuou a disputa política eleitoral. A crise política, ela afetou a economia, quebrou empresas, né? Ela trouxe a expectativa começou a criar um pessimismo muito grande. Então é óbvio que teve um recuo, inclusive na receita da prefeitura, né? Em ICMS, ISS, IPTU, porque as primeiras medidas que eles tomam, o empresário, é deixar de recolher impostos. Sim. Então é evidente que teve problemas econômicos. Mas, por outro lado, a gente conseguiu conquistar 10 creches para a cidade. 5 já entregues, 5 em andamento. Nós acabamos no último sábado de inaugurar um equipamento, Ayrton, que é uma coisa fantástica. Quem teve já a oportunidade de visitar, ali no Marec, ao lado do Marajoara, cidade de São Jorge, Centreville, Santo Antônio, ali nós inauguramos um equipamento que foi conquista, porque nós tínhamos um bom projeto. Claro, não entregou a obra naquilo que estava nas nossas expectativas, mas entregou um equipamento que
inclui teatro, inclui pista de caminhada, inclui quadra poliesportiva. E essas obras eram de dinheiro do governo federal? Do dinheiro do governo federal. Foram, boa parte também do recurso do Guaixá foi do governo federal. Minha Casa Minha Vida, eu fui o prefeito durante o mandato que mais entregou chaves. Quer dizer, eu não prometi apenas, eu cumpri. São 2.500 unidades já entregues. E até o final do ano, esperamos chegar próximo aí de 3.000. Então, foram bons projetos e é isso que eu pretendo fazer, independentemente de quem estiver no governo. Grana, só para fechar. O governo Alckmin, por exemplo, ele poderia negar o poupa-tempo de serviço para nós. Mas foi um bom projeto. Recursos para reforma e ampliação do pronto-socorro do CHM, nós conseguimos com o governo do Estado. Então, a relação de Santo André é uma relação do município forte e capaz, com certeza, com bons projetos, com a boa execução dos projetos, que não apenas você tem que garantir a execução, porque a cada período, o pessoal da Caixa Econômica, o Banco do Brasil, vai lá fazer a medição, ver se esse projeto está andando mesmo. Por isso que a gente conseguiu entregar as creches. Só para exemplificar, prefeito, quais são os projetos que estão no seu programa de governo que depende de verba federal para ser concluída ou iniciar novas obras? O programa de mobilidade regional, Ayrton. Só isso. Esse aí é o principal. Porque a gente vai mudar completamente a lógica da mobilidade na cidade. E qual é o valor envolvido? Ele já foi liberado 21 milhões para a construção dos projetos executivos. Então, antes de iniciar as obras e licitar as obras propriamente ditas, você tem que ter o recurso, com o recurso de elaboração de projetos, que não tinha antes. Então, o consórcio está, inclusive, Santo André é a cidade que mais vai ser beneficiada nesse novo pacote de obras. Então, isso é muito importante. Só para ligar a pergunta inicial, claro. O governo, com esse governo Temer, com a oposição que vocês têm, o senhor acha que não vai atrapalhar a negociação? Não, não vai porque está em curso. Tem uma coisa importante que funciona em Brasília, às vezes as pessoas ficam, principalmente candidato mal informado, que é da oposição, falam muita bobagem, né? Eles falam muita coisa errada, falam coisas que não têm sentido. Então essa questão de relacionamento com os outros governos é uma questão que você tem muito técnica. Você tem que ser muito preciso na elaboração, na prestação de contas, na realização do processo licitatório. Então eu tenho a convicção que, independentemente de quem estiver lá no Brasil, não sei se o Temer também vai demorar muito tempo lá, viu? Porque do jeito que está indo, né, vai saber. Depois dessa eleição, muita coisa pode mudar. Prefeito, gostaria de falar sobre abastecimento de água, falta de água em Santo André, né? Gostaria de saber por que, nesses 4 anos, esse problema não conseguiu, né, ser equacionado definitivamente. O que o senhor pretende fazer para resolver esse problema, caso continue como prefeito? E eu lembro que uma das principais promessas da sua campanha em 2002 era construir uma estação de tratamento de água para resolver essa questão, né? Se o senhor não conseguiu cumprir essa promessa de construir a ETA, a estação de tratamento, nesses 4 anos de primeiro mandato, por que o eleitor de Santo André deve acreditar que é possível cumprir essa promessa num segundo mandato? Olha, você citou muito bem. Pensando em soluções duradouras, a nossa saída é construir a estação de tratamento de água, né? A nossa parte foi tudo feito. Disponibilidade do local, ali no Clube de Campo. Nós fizemos a licitação, já tem um consórcio vencedor. Nós já temos o projeto elaborado, agora só falta a liberação dos recursos. Que não é problema para Santo André, é o mesmo problema do metrô. Metrô, não era para estar em obras já o metrô aqui do ABC? Né? Na linha 18? Não tem um tijolo ainda montado. Então, esses projetos que são mais robustos, eles não estão tendo, não é uma paralisação, mas um adiamento. Isso em todas as áreas. Não falta água só em Santo André, falta água em São Bernardo, falta água em Mauá, falta água em São Caetano. Nós vivemos uma crise hídrica. E responsabilidade, inclusive, do governo do Estado em deixar chegar ao ponto que chegou. O problema é que nós somos ainda muito dependentes da Sabesp. Santo André, o Semasa compra 95% da água que a gente consome. A culpa da falta d'água em Santo André não é do município? Não, não é do município. E, pelo contrário, não é uma coisa que eu vou prometer para o ano que vem, não. Nós já realizamos uma medida muito importante. Nós conseguimos ampliar em mais de 10% a disponibilidade de água a partir do dia 1º de setembro aqui em Santo André. Porque a Sabesp estava mandando água 25% a menos do que ela mandava antes da crise hídrica. Bom, portanto, para quem tinha 2.300 litros
por segundo, a gente estava recebendo 1.800 litros por segundo. E agora a gente conquistou, as pessoas podem estar percebendo já, que houve uma melhoria significativa da distribuição de água na cidade. A gente subiu para 2.100. Não é o ideal, mas a gente já conseguiu subir para 2.100 litros por segundo de água e, portanto, a população já percebeu a melhoria nesses últimos dias. Então, não é uma coisa que eu estou prometendo para frente, não. A gente já foi para a disputa com a Sabesp e ela acabou ampliando a disponibilidade de água. Prefeito, tem participação de ouvinte aqui, muitas mensagens pelo WhatsApp da Rádio ABC. O Marcelo da Vila Pires pergunta, caso o senhor se reeleja, será que vai deixar o Brunão, né, o estádio Bruno Daniel pronto, ou será mais uma promessa sem cumprir? Marcelo da Vila Pires. Não, a promessa eu cumpri. O Brunão, quando eu assumi, estava parecendo o Coliseu de Roma. Estava só destroço, arquibancada, os vestiários enchendo, cada chuva enchia. Eu fiz os novos vestiários, fizemos as novas salas lá de aquecimento, né? Mudou completamente, aqui todo mundo viu ainda. Só quem vê é os jogadores, os juízes, os treinadores, mas a gente deixou ali em condições excelentes. Só complementando, o Fernando do Jardim Ipanema faz uma pergunta nesse sentido também, que ele fala da iluminação que tinha sido prometida até o final do ano e também não foi entregue. Aí, meu outro ouvinte, né, o Fernando do Jardim Ipanema, também perguntando sobre o Bruno Mas Daniel. é até o final do ano, não chegou ainda. Até o final do ano vai ter iluminação. Claro então. que vai ter. Né? Até porque nós subimos, ele deve estar acompanhando, que quando eu assumi, o Santo André estava quase caindo para a Série A3. E a gente conquistou, fortaleceu o time, e o Santo André, ano que vem, vai disputar a Série A1. Portanto, o Santo André volta à elite do futebol paulista. As arquibancadas a gente completou. Agora, foi tudo dinheiro público. Nós não conseguimos ainda aquilo que é importante, que foi o que o Corinthians conseguiu, que o Palmeiras conseguiu, recursos da iniciativa privada para investir. Então nós fizemos a nossa parte. Eu tenho muito orgulho do que eu peguei o estádio, que nós estamos com ele hoje, né? Eu cumpri sim. Agora nós precisamos continuar melhorando. Aí depende de recursos também da iniciativa privada. E vai ter sim iluminação, até porque eu quero trazer os jogos do ano que vem. Tenho convicção que estarei na prefeitura e tenho certeza que eu vou assistir aos jogos aí da elite do futebol paulista, como ele e como todos os torcedores do nosso querido Ramalhão. E só para fechar aqui a participação do Fernando do Jardim Ipanema, ele faz outras questões. Ele pergunta sobre o que o senhor pretende fazer com o Parque do Pedroso e o teleférico, né, sendo que ali há um grande potencial para fazer turismo, e pergunta também quais são os projetos para atrair patrocinadores para o esporte amador na cidade, para que a cidade volte a ser uma potência nos jogos regionais e do interior, e também o formador de atletas para o esporte nacional. Olha, já consulte os times de futebol, a Liga de Futebol Amador na cidade, que nós demos muito apoio como poder público. Eu, pessoalmente, inclusive, quase todo domingo pela manhã eu vou no campo de futebol. O que nós fizemos no Alvinegro, na Aclimação, no Guaraciaba, né? O que nós fizemos no Nacional. Então a gente está apoiando, sim. Eu sou um apaixonado pelo futebol. E o pessoal os boleiros sabem, né, da minha dedicação e o compromisso com eles. Então nós estamos sim investindo e dando atenção ao futebol amador da cidade. Não só o profissional, mas também ao futebol amador. Em relação ao Parque do Pedroso, é muito recurso. Sabe que aquilo lá, depois que desativaram há muitos anos atrás o teleférico, é preciso um investimento, tem que buscar um parceiro. A prefeitura não tem dinheiro para fazer obras ali. Não, nós não temos recursos próprios, impossível. É impossível. É impossível ter a dimensão do investimento e precisa pensar. Não só lá, mas também com Guaraciaba, Parque do Guaraciaba. A gente deu uma prioridade nesse primeiro momento para Paranapiacaba. Paranapiacaba a gente está transformando a vila num dos maiores polos de atração turismo, de lazer, preservação histórica da nossa cidade. Né? As obras estão em andamento, não estão exatamente no ritmo que eventualmente nós gostaríamos, mas elas estão em andamento. Já começou a mudar a vila, né? Toda a entrada, os armazéns, né? Realizamos nos 4 anos o Festival de Inverno de Paranapiacaba, o Festival de Cambuci. Ali toda semana tem milhares de pessoas. Então a gente deu uma atenção especial porque estava muito abandonado. As casas já estavam chegando a um ponto de deterioração muito grande. Então, aos poucos. Em contrapartida, nós retiramos aí as famílias do Gamboa, que era uma ocupação de 1975. Inclusive, esses dias eu estive lá, porque nós estamos fazendo agora a limpeza
dos entulhos e separando lá os contaminantes, eu encontrei uma moeda de 20 centavos, de 1976, inclusive revigorando as nossas nascentes. Ayrton, de se emocionar o que eu vi, né, na semana passada, ali na Gamboa. Então a gente retirou 800 famílias, hoje morando em situação digna, hoje tem endereço, né, na Rua Alemanha, nas ruas Juquiá, na Rua Londrina, feliz da vida. E nós hoje estamos ampliando o Parque Central, ganhando mais 30 mil metros quadrados, ou seja, é o nosso Ibirapuera aqui de Santo André. Quizá não seja no futuro melhor ainda, porque você tem o Planetário, tem o Sabina, tem aquele espaço maravilhoso para realizar shows. Recebemos a Tocha Olímpica, inclusive naquele ponto, que vamos promover mais atividades culturais. Não é, Tiago? Tiago Nogueira, tá? Ayrton Rezende. Prefeito, uma pergunta temática, né? É a questão do desenvolvimento econômico e a questão das finanças na cidade. Todos os governos, sem exceção aqui da região, acho que até do Brasil, sofrem com a questão do orçamento curto em relação à arrecadação. Os seus oponentes, os candidatos, né? Eles dizem que a máquina da cidade está inchada, muitos comissionados, dizem em cortar secretarias e dizem até que não existe nada que faça com que a cidade se desenvolva de uma forma prática. Lógico que tem a questão do polo tecnológico, essas coisas que ainda não andou. Como que o senhor vê essas críticas em relação à máquina inchada e ao mesmo tempo tem um orçamento que não cumpre o seu destino de pagar todas as contas e ainda fazer novas obras? São duas perguntas que se relacionam. O que é orçamento, né? É dinheiro, né? De fato, a gente, como todo o Brasil, como todos os municípios, a cada 10, 9 estão em situação apertada no Brasil. Tem muita gente que já cortou serviços, tem gente que já... Tem um prefeito de uma cidade que parece assim, ele fechou a prefeitura e falou, olha, não tem mais condições de funcionar, porque são muito dependentes, inclusive do governo federal. Não é o caso de Santo André, nós temos uma boa receita. Primeiro que eu vou buscar recursos aqui na própria cidade. Aumentar a cobrança dos inadimplentes. A nossa dívida ativa beira aí 1,5 orçamento, Ayrton. Quanto que é? 1.800 bilhões dos recursos do Tesouro, né? O orçamento é maior, porque você tem Semasa, tem o CRASA, tem Funerária, a Previdência, mas os recursos próprios, né? Então, prestem atenção. Não é possível, né, a gente ficar vendendo ilusão para a população. Em época de eleição tem muito candidato de oposição falando de bobagem. Primeiro assim, eu vou cortar secretarias. Esse mesmo candidato falou que vai criar a Secretaria do Meio Ambiente. Eu fiquei meio cismado. Eu falei, mas será que vai criar? O Semasa já dá conta. Aí você vai prestando atenção e fala, eu acho que está querendo vender o Semasa. Ou entregar para a Sabesp, para criar uma Secretaria do Meio Ambiente. Então eles têm que dizer quais secretarias exatamente. Porque o fato de você cortar a secretaria não quer dizer que você corta custos, né? Eu não aumentei custo nenhum. O senhor vai manter a mesma estrutura? Não, eu não aumentei custo nenhum, pelo contrário, eu diminuí. Mas o senhor vai manter a mesma estrutura de secretarias? Não, talvez vamos alterar. Com certeza terá a oportunidade de ajustar, como eu estou fazendo. Eu estou juntando algumas secretarias. Eu juntei a de Direitos Humanos com trabalho. Né? Até para responder a questão das finanças, como que o senhor vai dar incentivo que as indústrias ou outros serviços venham para Santo André? Até para gerar emprego. Mas, né? Só me permitia, Ayrton, só concluir o raciocínio sobre a história de enxugamento da máquina. A Prefeitura de Santo André, ela tem 14 mil funcionários, entre ativos e inativos. Esses são concursados. Você não pode sair demitindo ninguém. E são necessários. Eu, inclusive... fiz concurso para a rede educacional, contratei 2 mil profissionais. Quantos comissionados hoje? Comissionados nós temos hoje, a cidade, pelo termo de ajuste de conduta que nós fizemos com o Ministério Público, podia ser até 550. Nós temos 450 comissionados, ou seja, 100 a menos. Porque eu fui sem muito barulho, reduzindo, né? Alguns secretários adjuntos saíram, eu não repus. Nós não tivemos aumento de salário, Ayrton. Nós não tivemos aumento de salário nem no ano passado, do prefeito ao secretário ao comissionado. Nós temos salário congelado há 2 anos. Né?
2 anos nós estamos com o salário congelado. Não tivemos nem aumento no ano passado e nem tivemos aumento esse ano. Diferente do funcionalismo de carreira, que são os 14 mil que eu mencionei. Esses de carreira tiveram todos eles aumento acima, inclusive, da inflação. Então, ficam defendendo essa coisa, vamos enxugar, é porque é moda, né? Vamos enxugar a máquina. Então não dá para enxugar a máquina assim. Você vai retirar serviços. Como é que vai diminuir o número de guardas? Que nós estamos com um problema aí de segurança nos prédios públicos. Perfeito. A gente tem aqui a participação de muitos ouvintes, tem 6 minutos para encerrar o nosso bate-papo. Não, e só a questão do orçamento, claro, nós vamos buscar. Eu fiz 2 recrefes durante o meu primeiro mandato. O ano que vem, eu vou para cima. Quem está devendo vai ter que pagar. Porque uma coisa é o trabalhador, que às vezes perde o emprego. Esse, inclusive, mantém todo o pagamento para a prefeitura. Agora, tem muita gente aqui na cidade que prefere ficar investindo em gado, nas suas fazendas no interior aí, do que pagar os impostos em dia. São inadimplentes. E esses eu vou, no segundo mandato, você menos graninha paz e amor e mais graninha cobrador. A gente consegue fazer um bate-bola, jogo rápido aqui, para dar tempo de a gente responder todos os ouvintes? Claro. Se puder ser sucinto nas respostas, eu agradeço, tá? Agora sim. O Paulo da Vila Rica, em Santo André. Bom dia, prefeito Carlos Grana. Prefeito, se o senhor se eleger novamente... ele pergunta aqui sobre os remédios nos postos da Vila Rica, que está faltando, segundo o Paulo. Nós tivemos, sim, um problema de abastecimento. Houve um aumento aí de 30% na procura de remédio. Por quê? Porque eu implantei a farmácia 24 horas. Todas as UPAs e todas as nossos PAs, antes funcionava até sexta-feira. Agora tem remédio 24 horas na cidade. Além da rede nossa de 33 unidades de saúde, que nós reforçamos agora no final do mês de agosto. Estava faltando realmente, porque aumentou muito a procura. Inclusive 35% das receitas que chegam, o receituário para receber a gratuidade dos nossos remédios, vem de convênio médico privado. Por quê? As pessoas têm essa facilidade, é um direito, né? Então, houve sim um reforço, contratamos aí fizemos uma emergência, 57 itens, que está abastecendo toda a nossa rede, e pode ter certeza, se você não encontrar na unidade de saúde aí da Vila Rica, verifica a lista na própria Vila Rica que tem as farmácias populares, que também distribuem gratuitamente em 108 pontos da cidade. Então, às vezes está faltando um item no local, tem que buscar, se orientar para buscar em outro local. Agora, não confundam com o Mário Covas. Tem muita gente que me cobra do Mário Covas. O Mário Covas não é do município, o Mário Covas é do governo do estado. E ali falta muito remédio. Inclusive, sofreram um assalto lá, né? Foram roubados aí um lote grande de remédios, deve estar faltando. Perfeito. Falando rapidamente sobre educação. Nos seus 4 anos de mandato, o uniforme nunca foi entregue no início do ano letivo. Sempre teve algum atraso. Neste ano, inclusive, o uniforme não foi entregue, segundo seus secretários, né, que falaram, inclusive, no início do ano, por questões financeiras, orçamentárias, houve essa limitação. Uma das suas propostas é criar um cartão uniforme no ano que vem, para que os próprios alunos, os próprios pais comprem esse uniforme. Se a prefeitura não teve dinheiro neste ano para comprar os uniformes, o que garante que ela terá dinheiro para repassar para os pais comprarem esse material no ano que vem? Não, eu garanto, porque tenho segurança. Isso é uma prioridade. Não foi só no meu mandato que atrasou a entrega, foi no mandato de quem criou também, no mandato anterior, que durante 4 anos entregou 2 anos e meio. Porque o modelo está errado. O modelo de, no início do ano, você tem que fazer todas as medidas das crianças. Depois tem que aguardar a licitação. A licitação, uma empresa que ganha, vai comprar material, né, tecido, lá no Mato Grosso, outro lá no Rio Grande do Sul. Fica uma coisa absurda. Fica demorando a entrega. O que nós vamos criar no nosso próximo mandato? O cartão. Com o cartão, a pessoa não vai ter que ficar esperando medição. Ela vai na rede credenciada de malharias, que nós estaremos fazendo na cidade, em parceria, e é o mesmo modelo da iniciativa privada, né? As crianças sabem o modelo, o comércio produz os modelos e a criança vai lá, na hora que fez a matrícula, já recebe o cartão e já vai na rede conveniada. Lá ela vai receber. A diferença da rede privada é que a rede privada as pessoas têm que pagar, e nós vamos dar um subsídio em torno de R$250. Vamos ver como é que o mercado também se comporta. E é o mesmo modelo do SESI. Então funciona. E as crianças iniciam o ano com uniforme novo. E não do jeito que é esse modelo, que a gente tentou, insistiu, mas
se convenceu que está superado e nós temos que mudar. E mudar para melhor. Eu não quero um mandato novo para continuar fazendo as mesmas coisas. Eu quero um mandato novo para fazer outras coisas. E uma delas é nessa área de comprar os uniformes desse formato através do cartão. É que nem um cartão do Bolsa Família, que nem um cartão do passe escolar gratuito. É um cartão que vai ter o subsídio e dá. Eu acho que, inclusive, nós vamos economizar. Eu tenho que vai custar menos para o município nesse novo modelo do que custou nesses 6, 7 anos que a gente implantou aí dessa forma anterior. Perfeito. Infelizmente, bate-papo já chegando ao fim. Passou super rápido, né? Meia hora. Fica à vontade para suas considerações finais. A gente tem várias perguntas que, infelizmente, a gente não vai conseguir ler aqui. Mas caso o senhor vá para o segundo turno, o senhor voltará aqui com mais tempo para explicar essas questões. Fica à vontade. Obrigado pela participação. Bom, como você disse no início da entrevista, eu me licenciei segunda-feira. Agora estou dedicado 100% para percorrer a cidade. A cidade é grande, 174 quilômetros quadrados, 710 mil habitantes, 540 mil eleitores. Então a gente nada como essa relação próxima do eleitor. Estou acompanhado do Luiz Turco, do Tiago, da nossa equipe. O prefeito João Vamileno também tem nos acompanhado, o professor Luizinho. Então, deixei o comando da cidade para minha vice. Tem poucos prefeitos que têm essa segurança, né, de deixar com o vice-prefeito. Alguns até nem têm mais vice-prefeito. Então eu tenho essa felicidade e tenho certeza que a gente vai continuar governando a cidade de Santo André. Muito obrigado a todos pela atenção e parabéns a esse espaço democrático, como sempre a Rádio ABC nos proporcionou, não só em período eleitoral, mas ao longo de todo o nosso mandato, e ao Ayrton Rezende, da RD, que também tem cumprido esse papel importante na comunicação regional. Muito obrigado. Valeu, obrigado, prefeito. Obrigado também ao Ayrton Rezende, jornalista, diretor do jornal Repórter Diário, pela participação. Ele que estará presente durante toda esta semana, durante todas as sabatinas com os candidatos de Santo André. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Thiago. Um bom dia para vocês.